Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre jurisprudência. Eu vou tentar toda semana trazer para vocês a jurisprudência da semana, ou pelo menos das últimas semanas. E no nosso caso aqui, eu vou trazer um julgado para vocês do STJ de 23 de abril de 2024, mas que reflete para a gente uma série de situações da lei de improbidade. Só para vocês entenderem, o STF começou a analisar nessa semana mais uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito da lei de improbidade, especialmente da reforma da lei 14.230. Quando a 14.230 foi aprovada, vieram pelo menos 3 grandes ações diretas de inconstitucionalidade. 2 já foram julgadas, que é a DEI 7042 e 7043. Teve também aquele tema 1199, que era uma tese de repercussão geral a respeito da retroatividade ou irretroatividade da lei de improbidade. E agora tem uma nova DI em que o STF vai analisar muitos dos dispositivos que foram alterados, só que essa ação do STF acabou ficando suspensa porque houve pedido de vista, então provavelmente esse julgamento vai acontecer daqui a quase 3 meses, porque o prazo de vista agora no STF é de 90 dias, tá? Não é sobre esse julgado que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar é que depois daquele tema 1199, só para colocar vocês no mesmo ambiente que eu estou aqui, o tema 1199 foi aquele que o STF decidiu, que é constitucional a exigência de dolo específico na lei de improbidade. 2, se a ação, agora em relação a condutas culposas, tá? Esses 2 casos são condutas culposas. Se a ação transitou em julgado, a reforma da LIA não retroage. Se não transitou em julgado, a reforma da LIA retroage. Mas veja, nesse julgado o STF estava falando de condutas culposas apenas condutas culposas. E por fim o STF decidiu que o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos a partir da vigência da Lei 14.230. Esse é o tema 1199. Só que aí começou a surgir um debate se esse julgado do STF deveria ser aplicado de forma restritiva ou ampliativa. Por que isso? Se eu aplicasse ele de forma restritiva, aquele debate sobre a retroatividade ou não da lei de improbidade não se aplicaria quando a conduta fosse dolosa. Mas, se eu fizesse a aplicação retroativa, aquele julgado, a aplicação ampliativa, aquele julgado também se aplicaria às condutas dolosas. O STJ chegou a entender que a interpretação deveria ser restritiva, mas veio o STF e disse que não, a interpretação deve ser ampliativa, alcançando inclusive as condutas dolosas. E aí, com base nisso, o STJ editou esse julgado aqui, em que ele falou que é possível a aplicação da Lei 14.230 com relação à exigência de dolo específico para a configuração do ato improbo aos processos em curso. O que isso aqui quer dizer? Então, eu tenho uma ação que não transitou em julgado. Não transitou em julgado. Se o réu estava sendo acusado de conduta culposa, o processo será extinto. Por quê? Porque não existe mais conduta culposa. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Antes da reforma da lei de improbidade, em relação às condutas do artigo 11, os atos que atentam contra os princípios, existia a exigência de dolo genérico. Dolo genérico é aquele dolo que não tem uma finalidade específica. Simplesmente eu cometo o ilícito, mas sem querer um resultado específico. Agora, eu preciso de um dolo que é chamado de dolo específico, ou seja, além da intenção, eu tenho que ter um resultado desejado. Exemplo, eu posso burlar as regras do concurso público, mas simplesmente porque eu quis. Isso é dolo genérico. Eu posso burlar as regras do concurso público porque eu quis colocar a minha esposa no cargo. Isso é um dolo específico. Fechado? Agora vamos imaginar então que um agente público está sendo acusado de uma conduta do artigo 11 da lei de improbidade, mas o dolo é genérico. A ação ainda está em curso. Retroage ou não retroage a lei de improbidade, a 14.230? A resposta é retroage. Por quê? Além de se aplicar às condutas culposas, também se aplica quando houver o debate a respeito do dolo meramente genérico. Se o dolo é genérico, não é suficiente para condenar. Não existe mais conduta por dolo genérico. Tem que ser dolo específico. Então, retroage a lei de improbidade e absolve o réu. Foi isso que o STJ entendeu aqui. Tem outros 2 casos também que dá para a gente pensar nessa questão da retroatividade da lei de improbidade. Agora eu vou trazer um outro caso. O artigo 11 da lei de improbidade previa uma conduta exemplificativa. E agora ele prevê uma conduta taxativa.
Antes era exemplificativa, agora é taxativa. Vamos supor que alguém está sendo acusado de improbidade com base no artigo 11 caput, a cabeça, ou seja, o enquadramento genérico. Eu não consigo enquadrar essa conduta em nenhum dos incisos do artigo 11. Ela não está nos incisos, só estaria no caput. A ação não transitou em julgado. Retroage ou não retroage a aplicação da lei de improbidade? A resposta é retroage, porque não existe mais um enquadramento genérico. Só existe um enquadramento específico. Tem que constar em algum dos incisos do artigo 11. Perfeito? Então esse foi mais um caso que eu trouxe aqui para vocês. Inclusive eu já vou colocar aqui na minha lista, ó, quando que retroage a lei de improbidade quando não houver o trânsito em julgado. Esse aqui é o resumo que eu quero trazer para vocês. Primeiro, em relação à revogação da modalidade culposa. Segundo, quando você enquadrar apenas no dolo genérico, já que agora o dolo tem que ser específico. E o terceiro caso que eu trouxe para vocês é a extinção do enquadramento genérico. Eu não posso mais enquadrar genericamente no artigo 11. Eu tenho que enquadrar em algum dos incisos, já que no artigo 11, somente nele, o rol é taxativo. E agora tem um outro caso. Eu não sei se vocês observaram a reforma da lei de improbidade, mas basicamente houve a revogação de 2 incisos do artigo 11, que são os 2 incisos que eu quero mostrar aqui para vocês. Lei 8429. Deixa eu buscar aqui e deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olha só, aqui eu estou trazendo para vocês a lei de improbidade administrativa. E eu quero ir lá para o artigo 11 da lei de improbidade. O que acontece? Lá no artigo 11, eles revogaram 2 incisos. Inciso 1 e inciso 2. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento e retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Pergunta: o réu está sendo acusado dessas 2 condutas. Ele agiu dolosamente. A ação não transitou em julgado. Retroage ou não retroage a reforma da lei de improbidade? A resposta é retroage. Porque essas 2 condutas não são mais improbidade. Elas deixaram de ser. Houve uma revogação da conduta típica aqui, dos incisos 1 e 2. Se ele está sendo acusado de desses 2 incisos, extingue a ação de improbidade. Então, basicamente, foram essas as decisões recentes do STF e do STJ a respeito da retroatividade da lei de improbidade. Então, se não houve, tem que ficar bem claro, se não houve o trânsito em julgado, a lei de improbidade, a norma da lei 14.230, que é mais benéfica, retroage tanto em relação à revogação da conduta culposa, quanto em relação à extinção do dolo genérico, tanto em extinção ao enquadramento genérico no artigo 11, sem identificar um inciso que eu possa enquadrar a conduta, como também em relação à revogação dos incisos 1 e 2 do artigo 11. Mesmo nesses últimos 3 casos, veja que há dolo. Mesmo havendo dolo nesses últimos 3 casos, eu vou retroagir a lei de improbidade, ampliando o alcance daquele tema 1199 do STF que eu já expliquei para vocês. Mas agora, eu vou trazer uma coisinha um pouquinho mais complicada. Imagina a seguinte hipótese. O réu foi acusado de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Atenta contra os princípios. O Ministério Público que propôs a ação enquadrou a conduta dele no caput do artigo 11, antes da reforma da lei de improbidade. Ou seja, enquadramento genérico. Nós fomos olhar os autos, olhar o processo. O que a autoridade estava cometendo? Era um prefeito municipal que estava fazendo promoção pessoal. Ou seja, se utilizando da publicidade oficial para se autopromover. Antes da reforma da 14.230, essa conduta não estava na lei de improbidade. Se ela não estava, só era possível enquadrar no caput do artigo 11. Não tinha inciso para enquadrar. A mesma coisa acontece com o nepotismo. Se alguém cometesse nepotismo, eu não conseguia enquadrar nos incisos, só no caput do artigo 11. Pois bem, a ação foi proposta contra o prefeito municipal por promoção pessoal, mas na época enquadrando no artigo 11. Veio a reforma da lei de improbidade, lei 14.230. Ela não deixa mais enquadrar genericamente. Então aquele enquadramento genérico que o Ministério Público fez não pode mais. Só que tem uma peculiaridade. Nesse caso específico,
justamente a conduta, o que o prefeito fez, agora consta no inciso. Que é o inciso que diz que é vedada a promoção pessoal. E aí, vai extinguir ou vai continuar a ação de improbidade? O STJ analisou esse caso no informativo 802, de 27 de fevereiro de 2024. Não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios, essa não pode mais, do artigo 11 da Lei de Improbidade, a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia verdadeira continuidade normativa de conduta. Então tem dois casos que antes só dava para enquadrar nos incisos, no genérico, mas agora eu posso enquadrar nos incisos, que é o nepotismo e a promoção pessoal. Se antes da 14.230 eu apresentei uma ação de improbidade, alegando que o prefeito estava se autopromovendo ou que ele cometeu nepotismo, prefeito ou qualquer autoridade pública, enquadrando a conduta no artigo 11 genericamente, agora eu continuo com a ação de improbidade, ele vai continuar respondendo, mas agora enquadra a conduta nos seus incisos. Mas segue a ação, porque continua sendo improbidade administrativa. Isso é basicamente uma atualização que eu quis trazer para vocês a respeito aí da aplicação da Lei 14.230. Tem mais coisa que a gente vai analisar em breve quando o STF concluir o julgamento da última ADI a respeito desse assunto. Mas agora você já está atualizado com 4, 5 temas que podem aparecer na sua prova sobre a Lei de Improbidade. Grande abraço para vocês.